O dólar está barato. E não, esse não é um vídeo antigo, gravado lá quando o dólar estava abaixo de 5, apesar de que eu falava exatamente a mesma coisa naquela época. Esse vídeo é gravado no final de 2024 e o dólar acaba de bater pela primeira vez na história a marca dos R$6. Muita gente diz que passou o momento de investir no exterior, que agora o dólar está muito caro, que não faz sentido mais enviar o dinheiro para fora. E a partir de agora eu vou te dar 6 motivos do porquê esse momento está apenas começando, de que o dólar está sim barato e que faz total sentido você investir globalmente, independente do preço do dólar. Antes de mais nada, é fundamental deixar alguns disclaimers importantíssimos sobre esse assunto. O primeiro deles é que eu não estou aqui para prever os movimentos de curto prazo da moeda americana. Prever para onde o dólar vai nos próximos dias, semanas, meses, até mesmo nos próximos poucos anos, é uma tarefa impossível que apenas frustra aqueles que tentam. Tem até uma piada no mercado financeiro que Deus criou os analistas que tentam prever o dólar para fazer com que os homens do tempo não passem tanta vergonha sozinhos. Pois bem, meu foco aqui é provar que com o foco correto e o prazo correto, o dólar a 6 está sim muito barato. E você tem que investir o quanto antes no exterior. Disclaimer número 2. Eu incentivo a compra de dólares e o investimento no exterior há muitos, mas muitos anos. O meu primeiro investimento no exterior foi em 2014, quando o dólar estava a 2,25 e a bolsa americana a 1.900 pontos. Hoje o dólar está a 6 e a bolsa americana passa dos 6.000 pontos. Desde 2020 eu ensino aqui na internet, tanto no meu Instagram quanto no YouTube, as pessoas a investirem globalmente, a internacionalizarem o seu patrimônio e a se exporem a moedas fortes, se protegendo do grande risco Brasil. Então eu não estou aqui falando sobre investir em dólares, investir em ETFs, investir no exterior, só porque virou modinha, só porque subiu muito nos últimos anos. Eu defendo essa atitude muito antes disso e eu continuarei defendendo essa estratégia para sempre, porque é o que faz sentido. Disclaimer de número 3. Não é apenas comprar dólares, e sim investir em bons ativos dolarizados, ou expostos a moedas fortes ao redor do mundo. O dólar, assim como qualquer moeda fiduciária controlada por um governo, se desvaloriza com o tempo. Então, apesar de ser uma desvalorização muito mais lenta que a do real, ele ainda assim se desvaloriza, e é por isso que a gente compra dólares, mas não deixa eles parados, e sim investe em bons ativos a partir deles. E o quarto disclaimer, talvez o mais importante desse vídeo, nós não estamos aqui para fazer trade cambial. Não estamos aqui para lucrar com os movimentos de curto prazo da moeda, até porque, como eu falei anteriormente, esses movimentos são imprevisíveis. Então pode ser sim que hoje você compre o dólar a 6 e daqui a alguns meses ele esteja a 6,50, 6,80, 7, 8 reais. Eu não quero você realizando esse lucro e colocando o lucro no bolso, trazendo o dinheiro de volta para o Brasil, transformando-o em reais novamente. Assim como eu não quero que você compre o dólar a 6 hoje e talvez ele esteja a 5,50, a 5, apesar de muito improvável num futuro próximo, e você fique desesperado, achando que perdeu dinheiro, achando que está no prejuízo. Esse é um prejuízo não realizado, momentâneo, que com o foco certo e com uma paciência que é fundamental para um investidor de longo prazo, acaba não importando para nada. Disclaimers feitos, vamos para os 6 motivos do porquê o dólar a 6 ainda está barato. E o primeiro motivo é a dívida pública brasileira. Todos nós sabemos que o governo atual gosta de uma coisa e essa coisa é gastar. Consideram gastos como se fossem investimentos. Gastam muito mais do que arrecadam, tentam arrecadar mais a qualquer custo, né, Haddad? E nesse vício acabam afundando as contas públicas e a dívida do país. E para você que está me assistindo aqui, que defende esses gastos e que acha que é correto o governo gastar tanto assim, saiba que dentro desses gastos existem sim coisas fundamentais. Gasto com educação, saúde, infraestrutura, mas também temos gastos com propagandas do governo na televisão, gastos com viagens do governo federal que passaram de 2 bilhões de reais em 2023, gastos com regalias de políticos e amigos do rei, gastos com obras superfaturadas de empresas tão conhecidas por aí que voltaram com tudo nos últimos anos, móveis novos e de luxo para o Palácio do Planalto e até uma cascata artificial
pra Granja do Torto. E nem venha me falar que o governo anterior também gastava, porque eu também critico esse gasto do governo anterior. E convenhamos, vários deles não precisavam estar lá. Pois bem, todos esses gastos fizeram com que até julho de 2024 o déficit nominal do Brasil batesse um recorde histórico, como você pode ver aqui no gráfico. Pela primeira vez ele passou de 1,1 trilhões de reais. Nós só chegamos perto desse nível lá nos anos 2020 e começo de 2021, quando o país e o mundo inteiro estavam saindo de uma grande pandemia. É o que dizem, pior que a pandemia, mas sem pandemia. Ainda sobre o tema da dívida pública brasileira, ela passou pela primeira vez na história a marca de 9 trilhões de reais. Mas veja que a maneira correta não é analisar esse número sozinho. Afinal, uma dívida de 9 trilhões de reais para um país como os Estados Unidos é minúscula. Para um país como a Nigéria, é enorme. O certo é analisar a dívida em relação ao PIB do país. E, logicamente, se o país produz mais riquezas e tem um PIB maior, ele se dá o luxo de ter uma dívida maior. Pensa no caso de uma pessoa que tem um salário de R$2.000 e faz um financiamento de R$100.000 de um carro. Aquela pessoa é uma irresponsável. Já se a pessoa tem um salário de R$100.000 e faz uma dívida, um financiamento de um carro de R$100.000, provavelmente não vai afetar tanto assim a vida dela. O Brasil é como se fosse a pessoa com um salário de R$2.000 fazendo uma dívida cada vez maior. No início do mandato do presidente Lula, a dívida PIB do Brasil estava em exatamente 71,7%, lá no início de 2023. Ela já passa dos 77%. Com previsões de passar dos 80% até o final de 2025. Ah, Daniel, mas a dívida pública dos Estados Unidos é muito maior que isso. A dívida PIB americana já passou dos 100%. Sim, criatura, mas é uma insanidade você comparar a dívida pública de um país desenvolvido com a dívida pública de um país emergente, com uma moeda que não vale quase nada. É como se comparássemos a dívida do Jeff Bezos com a dívida do teu vizinho, viciado numa cachaçinha todo final de semana. O certo sim é comparar a dívida pública brasileira com outros países com economias e riscos similares, com outros países emergentes. E como você pode ver aqui nesse gráfico, a dívida pública brasileira está entre as maiores, de longe, desse bloco de países emergentes, podendo, ao final do ano que vem, estar atrás apenas da Índia, que é o país mais populoso do mundo e um dos que mais cresce também. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que uma dívida alta tem a ver com o preço do dólar? Por que isso faz com que o dólar esteja barato? Existem alguns motivos, mas principalmente o aumento do risco de investir no país e também o aumento da impressão da moeda, ou seja, uma oferta maior daquela moeda. Aumento do risco é fácil de entender. Vamos voltar para aquele teu vizinho que adora uma cachaçinha no final de semana e ele faz uma dívida de R$2.000 para pagar a cachaçinha do bar. Daí na semana que vem ele faz uma outra dívida para comprar uma motocicleta. Depois ele faz uma outra dívida para comprar um carro. Depois uma outra dívida para comprar um apartamento e o salário dele continua nos R$2.000. Depois de todas essas dívidas, ele vem te pedir emprestado um dinheiro para pagar uma conta que ele tem até o final de semana. Qual é a chance de você emprestar? Você sabe que ele está atolado em dívidas, que ele gosta de beber muito, que ele não é responsável, que ele ganha pouco. Você não vai querer dar teu dinheiro para ele. Quanto maior é a dívida de uma pessoa, de um governo ou de qualquer instituição do mundo, maior é o risco que ela está correndo. Melhor ela tem que performar no futuro para honrar com aquela dívida. E caso um país não consiga performar, produzir, crescer, evoluir, ele precisa imprimir dinheiro. Porque com esse novo dinheiro impresso, que não é bem impresso, mas é criado hoje digitalmente, ele consegue pagar aquilo que ele deve. O grande problema é que ao imprimir dinheiro, de novo, imprimir entre aspas, ele aumenta a oferta de um item, que é a moeda, e ao aumentar a oferta sem aumentar a demanda, que a gente vai falar lá para o final do vídeo, você acaba desvalorizando aquele ativo, no caso, o real. Sobre a dívida, eles até tentaram causar um otimismo no mercado, falando sobre um pacote de gastos que o governo iria anunciar. Além de ter anunciado meses depois do prometido, aposto que teve muita briga lá dentro sobre isso, eles anunciaram algo ridículo. Lembra que eu falei que a dívida tinha passado de 1,1 trilhões de reais? Anunciaram uma economia de 70 bilhões de reais que talvez nem seja concretizada nos próximos anos. E além disso, anunciaram outros programas que aumentarão ainda mais o gasto do governo. Realmente um motivo forte para você achar que o dólar ainda está barato. Mas vamos para o motivo de número 2, que é o Banco Central Independente.
Pois é, o certo é que fosse assim, um Banco Central independente. Mas eu fiz questão de colocar as aspas no independente porque pode ser que não seja bem assim a partir de 2025. Essa independência é fundamental para a saúde econômica de um país, principalmente de longo prazo. Afinal, o Banco Central ele precisa dessa autonomia para tomar decisões que talvez sejam negativas para o governo atual, mas que sejam importantíssimas e fundamentais para manter a saúde econômica de um país no longo prazo. Se o governo tem uma influência muito forte nas decisões do Banco Central, ele pode sim tomar decisões focadas no curto prazo, que acabam sendo um band-aid para uma ferida exposta, que acabam tentando arrumar algo no imediatismo, no jeitinho, para ganhar a próxima eleição, mas que com o passar dos anos acaba destruindo a economia do país. E uma das principais tarefas de um banco central é definir as taxas de juros do país, que no Brasil a gente conhece como taxa Selic. Se a Selic está alta, os investidores eles têm um prêmio maior para deixar o dinheiro no Brasil em reais. Isso, obviamente, fortalece o real. Já se a Selic está muito baixa, esse prêmio fica muito menor. E se esse prêmio menor vier com riscos menores, tudo bem, ótimo. É assim que funciona no mundo inteiro. Um país menos arriscado pagará juros menores e um país mais arriscado pagará juros maiores. É por isso que a gente vê juros próximos a zero na Suíça e passando de 50% na Argentina. O problema é que, perdendo essa independência do Banco Central, pode sim ser que a Selic seja, como a gente fala no mercado, marretada para baixo, através de uma canetada. Não através da redução do risco e do desenvolvimento do país e de um cenário melhor para os investidores, mas sim através de um interesse político que quer a Selic mais baixa. Veja que estamos diminuindo a recompensa dos investidores, mas mantendo o risco que eles correrão. Ninguém vai querer deixar o dinheiro aqui no Brasil. Isso causa uma fuga de capitais, o que é ruim para o real. E o grande problema é que a partir de 2025 assumirá a presidência do Banco Central uma pessoa indicada pelo governo atual. Uma pessoa, inclusive, que já fez diversas declarações extremamente controversas de políticas monetárias. E várias pessoas envolvidas em tudo isso já estão falando que a partir de 2025 o Banco Central trabalhará para ajudar o Brasil, trabalhará com foco no pobre, trabalhará com foco no desenvolvimento interno. E a gente sabe muito bem, lendo as entrelinhas, o que isso significa. Menor recompensa para os investidores para correrem um risco cada vez maior, com uma dívida cada vez maior, com uma ineficiência cada vez maior, e a demanda por reais vai por água abaixo, assim como a sua força, fazendo com que o dólar valorize. Motivo de número 3, e talvez o mais sério de todos, que é o risco de controle de remessas. Para isso, o discurso inclusive já está sendo construído. Esses dias, Rui Costa, ministro da Casa Civil do governo Lula, falou que o real estava sofrendo o que eles chamavam de ataque especulativo do mercado financeiro. Outros economistas ligados ao governo também falaram isso. Veja só. A gente está tendo um ataque especulativo ao real? Sim. A moeda do Brasil está subindo muito mais do que as outras moedas. Muito mais. Está tendo um ataque especulativo? Sim. Isso é um fato. Mas é um fato que a gente não tem que esconder. A gente tem que trazer à tona e entender o porquê que isso está acontecendo. Bom, o que está acontecendo é um descontrole de gastos, uma dívida cada vez maior, uma ineficiência que está surpreendendo até mesmo os mais pessimistas com o governo atual. Mas, como a jornalista Miriam Leitão já diria, veja como isso é bom para o Brasil. A partir do momento que sofremos um ataque especulativo orquestrado pelo malvado senhor mercado que só quer especular e lucrar em cima dos mais pobres, nada melhor do que o governo do amor, chegando para proteger a população brasileira, os mais pobres e oprimidos, e entrando com uma medida que pare esse ataque. Uma medida que controle o que está sendo feito, que proteja os mais pobres e que vá contra o mercado financeiro. E aí você se pergunta, pois é, mas como será que eles podem fazer isso? Pois bem, a primeira medida que pode ser feita através de uma canetada da noite para o dia, através de um decreto presidencial, é o aumento do IOF.
IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é aquele impostinho chato que você paga toda vez que faz uma remessa para fora do país, que usa seu cartão de crédito internacionalmente. Hoje, para aplicações financeiras no exterior, o IOF é de apenas 0,38%, uma taxa realmente insignificante, que não muda nada frente às vantagens que você tem de tirar o seu dinheiro do Brasil. Pode ser que amanhã a gente acorde com o IOF de 5%, depois de amanhã o IOF de 10%. E ele pode ir aumentando à medida que o câmbio vai ficando mais caro, nessa história de defender o povo contra esse ataque especulativo. E chega a um ponto onde o IOF fica tão caro que se torna impraticável tirar o dinheiro do país. Mas calma que pode ficar pior. Mesmo que você decida, vou pagar um IOF de 25% porque eu preciso tirar o dinheiro daqui, o dólar já vai estar a R$10. Só que aí o governo pode fazer uma coisa que o governo argentino fez lá em 2018. Ele pode restringir as compras de dólares. Os argentinos naquela época foram proibidos de comprar mais do que $200 por mês. Imagina você com um patrimônio de R$10 mil, que nem é tanto assim, querendo comprar dólares para se proteger de tudo isso e sendo proibido pelo governo. Pois é num caso assim que surge o mercado paralelo, com cotações de mercados ilegais. Na Argentina é chamado dólar blue, que são casas clandestinas que te vendem a moeda americana a um preço muito mais alto. Se esse motivo de número 3 se concretiza, o dólar a 6 tá muito, mas muito barato. Mas não para por aí. Vamos olhar um pouco para o cenário internacional e o nosso motivo de número 4 são as tarifas prometidas por Donald Trump. Sim, para o desespero da mídia tradicional no Brasil e até mesmo aqui nos Estados Unidos, Trump será o novo presidente dos Estados Unidos. E ele já começou, antes mesmo da sua posse, que acontece no dia 20 de janeiro, a mexer os pauzinhos, a dar alguns relatos do que ele pretende fazer e até mesmo ameaças perante a tarifas que ele pretende impor em países que estão desalinhados com a sua filosofia. Tarifas contra a China, que foram impostas no seu mandato anterior, continuaram durante o presidente Biden e devem ser reforçadas agora com o novo mandato do Trump, já prejudicam o Brasil. Afinal, essas tarifas, Estados Unidos e China, enfraquecem a economia chinesa, que é o que já vem acontecendo nos últimos anos, e isso faz com que a China tenha menos poder de compra. A China, sendo um dos principais importadores dos bens brasileiros, faz com que as exportações brasileiras caiam e a moeda real se enfraqueça. Mas se os Estados Unidos implementarem uma tarifa na China, o Brasil se beneficia porque ele acaba substituindo esses bens que os Estados Unidos importará. Não é bem assim. Eu também achava que seria isso antigamente, mas eu percebi que a cesta de produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos não substitui em praticamente nada a cesta de produtos exportados pela China aos Estados Unidos. Então, a diminuição de uma relação comercial Estados Unidos e China não aumentará a relação comercial Estados Unidos e Brasil, indo além. Prejudicará a relação comercial Brasil e China. Trump já cogitou, inclusive, implementar tarifas nos membros do BRICS, caso eles sigam com essa ideia de moeda para substituir o dólar. E adivinha quem é o país que tem a letra inicial do BRICS? Pois é, Brasil. E se o nosso presidente continuar abraçando líderes políticos de países um tanto quanto duvidosos por aí, eu não duvido que isso aconteça com uma intensidade ainda maior. Quer mais motivos? Vamos para o motivo de número 5, que é conhecido como Flight to Quality. Esse é um termo do mercado financeiro que significa fuga para a qualidade. Essa fuga acontece sempre que algo negativo, algo imprevisto, algo ruim toma conta das economias e dos mercados financeiros globais. Tá com medo de uma recessão no Brasil? O real se desvaloriza. Tá com medo de uma recessão nos Estados Unidos? O real se desvaloriza. Tá com medo de uma guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, em Taiwan? O real se desvaloriza. Está com medo de algum outro acontecimento geopolítico, econômico ao redor do planeta? O real se desvaloriza. Por quê? É muito simples. Em momentos de estresse, os investidores globais buscam segurança, buscam moedas fortes, ativos estáveis e previsíveis, que os permitam enfrentar essas dificuldades e saírem vivos do outro lado, vivos no termo financeiro. Então acontece esse flight to quality. As pessoas trocam
ações, renda variável por renda fixa. Trocam moedas fracas por moedas fortes. Trocam ativos especulativos por ativos de proteção. E adivinha onde estão os investimentos no Brasil, a moeda brasileira, todos os ativos que são negociados no Brasil e que você, investidor, tem, caso invista no Brasil? Eles estão do lado fraco, do lado arriscado, do lado que perde esse fluxo para o lado seguro. E o que isso faz? Diminui a demanda por reais, aumenta a demanda por dólares e o fortalece ainda mais. Por fim, o motivo de número 6, que é o crescimento. E aqui eu não falo nem crescimento do PIB em si, porque esse pode sim ser artificialmente inflado no curto prazo, que inclusive eu acho que é o que a gente está vendo no Brasil hoje. Eu falo sim do crescimento de empresas, de produtividade, de pessoas, e principalmente no tema do câmbio, que é o tema do nosso vídeo, da demanda pela moeda global. Falando de produtividade, todos nós sabemos que um trabalhador americano produz de 3 a 5 vezes mais que um trabalhador brasileiro. Veja aqui esses dados do World in Data de 2019, onde um trabalhador brasileiro produz em média 19,2 dólares por hora. Já um trabalhador americano ultrapassa dos 73 dólares por hora. E esses dados são de 5 anos atrás. Com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, da implementação dessas novas atividades na economia americana, essa diferença com certeza está muito maior. E como isso pode afetar o preço de uma moeda? Lembra que eu falei sobre a impressão de moeda, sobre uma oferta maior de reais ou dólares na economia? Essa produção maior faz com que a demanda por aquela moeda também seja maior e equilibre a oferta, fazendo com que a moeda não se desvalorize tanto. Então veja que essa produtividade aumenta a demanda por dólares. E é verdade sim que os Estados Unidos imprimem muito dinheiro, injetam muito dinheiro na economia, mas essa demanda faz com que o preço do dólar não sofra tanto. E falando nessa demanda, a demanda por dólares ao redor do mundo inteiro é extremamente alta. 58% das reservas internacionais de todos os países estão em dólar. 54% das exportações do mundo são feitas em dólar. E aqui o número mais impressionante de todos: 88% das transações entre moedas ao redor do mundo envolvem o dólar. Até mesmo o Brasil, grande parceiro da China, que quer montar uma nova moeda ao lado dela, possui mais de 80% das suas reservas internacionais em dólar. Pergunta quantas reservas internacionais ao redor do mundo são feitas em reais, quantas exportações são cotadas em reais, quantas negociações de moedas ao redor do mundo possuem o real nessa negociação. Pois é, não muitas. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que esses 6 motivos irão se concretizar. Talvez apenas alguns deles se concretizem. E já serão suficientes para fazer com que o dólar a 6 esteja barato, para fazer com que você sinta saudades desse preço. Além do mais, qual que é o pior que pode acontecer? Digamos que você assistiu esse vídeo, se convenceu finalmente que faz sentido comprar o dólar a 6 e investir internacionalmente longe de todos esses riscos, e aí o dólar cai para 5,50, R$5 se você for muito otimista com a economia do Brasil. Você vai ter um prejuízo momentâneo, não realizado, de 10%, 15% talvez. Compense esse prejuízo com a valorização dos seus ativos internacionais e ele fica ainda menor. Eu, honestamente, considero que é um risco que vale a pena correr. Você está tirando o seu patrimônio de longo prazo. De toda essa bagunça que eu falei até agora, você está colocando ele em um lugar sólido, em um lugar previsível, em um lugar estável no longo prazo, em uma moeda que existe desde 1785, mais de 200 anos atrás. Honestamente, é um risco que eu estou disposto a correr. Por outro lado, você estará exposto a uma possibilidade do dólar estar a 7, a 8, a 9, a 10, a 15 daqui a alguns anos. Acha impossível? É só olhar para casos como Argentina e Turquia. O câmbio argentino, do peso argentino para o dólar, lá em 2012, eu lembro porque eu viajava para a Argentina para competir quando eu era atleta profissional, estava a 4. $1 comprava 4 pesos. Hoje, $1 não compra nem 1.000 pesos. Eu não estou falando que isso vai acontecer no Brasil, que daqui 12 anos teremos $1 comprando R$1.000 ou R$1.000 para comprar apenas $1. Provavelmente não chegaremos a um extremo tão grande. Mas é só olhar para a Turquia, por exemplo. Em 2018, há 6 anos, você precisava de menos de 4 liras turcas para comprar $1. Hoje,
com 34 você não compra. É como se daqui a alguns anos o dólar estivesse a R$30. Combina uma dívida pública descontrolada, um banco central independente, controles de remessas internacionais, tarifas dos Estados Unidos, flight to quality, querendo sair de moedas arriscadas, e uma demanda cada vez maior por dólares e cada vez menor por reais, que eu não duvido que isso aconteça. Então, se você está na dúvida se é hora ou não de investir no exterior, se faz sentido ou não comprar dólares a 6, a minha resposta é: nem olhe a cotação. Simplesmente compre. Mas não compre só agora e esqueça, compre todos os meses. Mês que vem, se ele está a 7, compre também. Se ele está a 5, compre mais ainda. Torne os investimentos internacionais, a internacionalização do seu patrimônio de longo prazo, um hábito. E um hábito muito saudável que o seu futuro financeiro, o seu bolso e a tua família te agradecerão. E antes de acabar, se você quer saber um pouco mais sobre investimentos globais sem conflitos, de maneira correta, para proteger o seu patrimônio de tudo isso que tem acontecido no Brasil, me siga aqui no YouTube. Eu trago vídeos constantes falando sobre esse assunto para te ajudar a investir com qualidade, a ter melhores resultados futuros, independente do que a mídia fala, independente do que está acontecendo no mundo agora, com um foco de longo prazo, correto, saudável, que traz tranquilidade e segurança para o teu dinheiro. Inclusive, se você acha que existem mais motivos que fazem o dólar estar barato a R$6, comentem aqui embaixo. Tragam mais motivos para dar ainda mais confiança para aquela pessoa que ainda está desconfiada em comprar o dólar a 6. Se você aprendeu alguma coisa, deixa o like aqui nesse vídeo e nunca, mas nunca se esqueça do seguinte: dólar caro é aquele que você não tem. E se ficou com alguma dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.